me acompanhar nas agendas. Às vezes dá, né, amor? Mas às vezes não dá devido a alguns cronogramas da igreja, mas hoje ela pôde estar aqui juntamente com meu filho. E então nós combinamos que se vocês não der glória, o glória vai vir dali, ó. Estamos muito felizes. Pode baixar um pouquinho? Pode deixar igual estava antes, daqui a pouco eu vou melhorar e aí vai dar tudo certo. Eu estou bem ruim, desde a tarde estou bem ruim. Tomei um monte de remédio em casa. Estou aqui pela graça de Deus, mas eu creio que eu posso ser curado nesse culto. Amém? Então, eu quero a sua ajuda. Enquanto eu vou ministrar aqui aquilo que Deus colocou no meu coração, aí você na intercessão você faz duas coisas. Deus fala comigo e Deus cura ele. Amém? E eu creio que antes de acabar esse culto eu serei curado. Deus sabe o que é, eu creio que eu serei curado. Aleluia, Deus. Gênesis capítulo 19, versículo de número 22. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Eu vou ler novamente. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Se você puder, se assente, por gentileza. Aleluia, Deus. Te exaltamos, ó Pai. Aleluia. Deixa eu dar só 2 recadinhos aqui, por favor, e aí prometo que já vou entrar no texto, depois só paro para devolver o microfone ao pastor. No final do culto, irmãos, eu vou estar lá fora. Eu conversei com a pastora Josi. Nós temos uma amiga em comum, não dela, mas de amigos nossos da família em comum, que faz cocadas caseiras. E aí eu tinha postado lá no meu status, e a pastora Josi falou assim, Danilo, o pessoal quer formiga, traz para cá quando você for vir pregar, que o pessoal gosta. Então, se você quiser, eu vou estar lá fora, lá perto do carro, aí você vai estar abençoando minha vida. Passa lá que você vai estar abençoando minha vida. Amém. Aí eu trouxe, eu deixei 2 separados para vocês. Eu não sei qual que vocês gostam. Ó, tem de coco queimado, coco branco, leite condensado, coco com abóbora. Meu Deus. Eita, Deus. Eu posso conversar com os meus pastores aqui em paz, por favor? Senti um peso vindo aqui nas minhas costas aqui. Qual que vocês querem separado para vocês? Ficou confuso, pastor? Então acho que se vocês não escolherem, vocês vão ficar sem. Ah, passou a confusão? E a senhora, pastora? Tá bom, então tá separado, e se você quiser, tá separado de vocês também lá, tá bom? E o segundo recado, eu sei que vocês estão orando por nós, mas eu quero que vocês orem mais por nós. Porque Deus nos fez algumas promessas, dentre elas, Deus está cumprindo uma delas que foi feita há muito tempo, tanto para a minha vida, quanto para a vida da minha esposa. Esse ano nós vamos ter que diminuir as nossas agendas. Por quê? Porque a partir de segunda-feira, nós estaremos lá em Itapevi assumindo uma congregação. Oh, glória. Eu não senti alegria vindo, não. Eu não senti uma alegria vindo aqui, não, pastor. Eu vou falar de novo para ver se os falsos aparecem aqui. Viu? A partir de segunda-feira, nós seremos empossados numa nova congregação. Isso, não acredito em vocês, mas... Então, é uma promessa que Deus fez para nós, o tempo chegou, nós vamos ter que enxugar algumas agendas, mas Deus permitir no tempo certo, se Deus quiser, e vocês também, juntamente com o pastor, no tempo oportuno, nós voltaremos para cá. Mas orem por nós, porque eu sei que não é fácil, mas é possível e estamos debaixo de uma promessa. Aleluia. Amém? Se você fechou sua Bíblia, abra por gentileza, Gênesis capítulo 19, eu quero compartilhar com vocês algumas lições. Eu não sei se você vai dar glória com o que Deus falou comigo em casa, eu quero compartilhar com vocês. Mas se não der glória, eu quero que pelo menos vocês guardem.
porque eu tenho certeza que vai ser útil para a vida de vocês em relação ao ensino daquilo que vocês não devem fazer e o que vocês podem guardar para o ano de 2026. A história de Ló, nós pregamos muito sobre a vida de Abraão, ou a vida de Abrão, antes do nome dele ser mudado para Abraão. Mas tem o seu sobrinho também chamado Ló. Ló, ele decidiu, por misericórdia de Abrão, segui-lo. Quando isso é rompido? Quando começa a ter alguns problemas. E qual que é o problema? Abrão é muito abençoado. E porque Ló está perto, Ló também é. E essa discussão, Abrão olha para Ló e fala para Ló: Ló, nós não precisamos discutir. Faz o seguinte, você vai para um lado e eu vou para o outro. Você decide qual lado você vai, que o lado que você decidir, eu sem brigar contigo, eu tranquilamente irei para o lado oposto. É assim que vai surgir a decisão de Ló de ir para um dos piores lugares que ele poderia escolher. E Deus falou comigo para pregar exatamente sobre essa passagem. Não sei como que vocês vão reagir em relação a esse texto, mas é um alerta para a igreja de Deus e para nós também. Então eu quero compartilhar com vocês aqui alguns ensinos sobre a escolha e sobre a vida de Ló. E aí quando você for pegando a sua porção, você reage da forma que você achar por bem. Gênesis capítulo de número 13, se puder colocar no telão para mim, por favor. Gênesis capítulo 13, versículo de número 10, isso, você que tem a sua Bíblia, eu gosto desse barulho de gente folheando a Bíblia, isso aqui é muito bom. Gênesis capítulo 13, se eu puder colocar no telão também. Estou esperando já, estou esperando, você não me irrita não, irmã. Aí, Gênesis 13, isso, 13, 10, isso. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada. Deixa eu ler aqui porque ele está tampando tudo. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor. Está assim na sua Bíblia? Na sua Bíblia está assim? Está assim na sua Bíblia? Amém? E era como o jardim do Senhor. Essa expressão jardim do Senhor é uma referência ao jardim do Éden. Quem me ouve, diga amém. Olha o que a Bíblia está revelando. Por que Ló escolheu ir para lá? Porque quando ele olhou, o que ele viu era belo. O que ele viu era bom. O que ele viu era agradável. Mas olha o que isso nos ensina. Que nem tudo que é belo aos olhos é saudável à alma. Então o diabo sabe trabalhar com isso. Nem tudo que é belo aos olhos é saudável à alma. No ano de 2026, o diabo já preparou as melhores armadilhas ciladas para acabar com a nossa alma. Sabe como? Te assustando? Não. Te oferecendo aquilo que aos seus olhos é belo. Porque se mostrar para você algo que te assusta, sabe para onde você corre? Para os pés do Senhor Jesus. Assim como foi com a vida de Ló. Quando Ló olhou, para as campinas, ele viu o que nós chamaríamos de campinas verdejantes. Seria impossível identificar, olhando para aquelas campinas, que aquela terra era uma terra onde as pessoas não amavam servir a Deus. Mas aquele ambiente já era um ambiente de perdição. E quem vai revelar isso também está escrito lá no livro de Ezequiel, capítulo 16, põe para mim também, por favor. Ezequiel, capítulo 16, do versículo 49 ao versículo 50, ou se você quiser anotar, eu vou ler aqui para ganhar tempo, ou resumir o que está escrito lá. Lá, Ezequiel, resumindo o problema de Sodoma e também de Gomorra, ele vai dizer assim, que o problema deles, o pecado deles, era soberba, porque eles tinham fortuna ou fartura de comida, e viviam despreocupados, não ajudavam os pobres e os necessitados.
Então, o problema de Sodoma e Gomorra não era somente o problema de questão de homem se deitando com homem, mulher se deitando com mulher, como nós sabemos que lá também tinha esse problema. O problema de Sodoma e de Gomorra também era um problema que eles deixaram de amar o próximo. Eles começaram a ser amantes de si mesmo. Então, eles viam as pessoas necessitadas, e a única necessidade que eles socorriam eram as necessidades deles. Mas mesmo com tudo isso, decisão de Ló, acampar ou armar as tendas na cidade vizinha de Sodoma e Gomorra. Quem está comigo, diga amém. Eu vou devagarzinho para a gente ir aprendendo junto. Eu estou ainda em Gênesis capítulo de número 19. E aí você vai acompanhando comigo, eu vou devagarzinho. Eu vou voltar para o capítulo 13, versículo de número 12. Volta para mim aí, por gentileza. Foi o que eu acabei de mencionar aqui. É quando Ló decide armar as tendas para que ele fique ali próximo de Sodoma e próximo de Gomorra. Quando ele faz isso, ele decidiu habitar naquele lugar. Por favor, se você puder, repita comigo, habitar. Foi decisão de Ló, não de Abraão. Ló é mais novo, quem decidiu foi Ló. Então agora, Ló não anda mais com Abraão. Ló anda com as suas próprias pernas. Por quê? Ele vai dizer, porque eu quero. Eu tenho condição financeira, eu tenho gado, eu tenho dinheiro, eu não dependo de mais ninguém. Se o senhor, ou Abraão, falou para mim que eu tenho que decidir para onde eu vou, então eu não dependo mais de você. Eu tenho autossuficiência para decidir para onde eu vou. Eu não dependo de líder, eu não dependo de igreja, eu não dependo de pastor, eu não dependo de ninguém que manda em mim, que fala o que eu tenho que fazer, ou o que eu tenho que deixar de fazer. Quem está dizendo isso é Ló, Gênesis 13, 12. Isso é o que está acontecendo na vida de Ló. Mas o tempo passa, e uma sentença vai sair sobre aquela cidade. E a sentença é essa, e quem dá é Deus. A sentença é essa: eu vou destruir Sodoma, e eu vou destruir Gomorra. Por quê? Porque o pecado deles chegaram à minha narina. Quem decidiu destruir? Deus. Deus desce até Abraão. Abraão está na sua tenda. Deus desce até Abraão, chega em Abraão e fala para Abraão: eu estou de passagem. Aqui é uma teofania, uma manifestação de Deus. Quando Deus está passando por Abraão, Abraão faz um pedido. Está passando Deus e dois anjos. Há uma discussão teológica falando que ali seria a Trindade. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Mas olha que interessante, igreja do Senhor. Quando Deus está passando com os anjos, Abraão faz um pedido para Deus. E o pedido é esse: não passe direto. Entre na minha casa, coma comigo, eu vou preparar o alimento, só espere aqui dentro, por gentileza. Deus aceita o pedido. Abraão vai preparar o alimento, dá a ordem para a esposa, dá a ordem para os servos, é preparado o cabrito, tudo é preparado. Quando tudo é feito, ele entrega o alimento. Ele se alimenta, depois que ele se alimenta, ele avisa: eu estou indo para Sodoma, eu estou indo para Gomorra. Para quê? Porque eu estou indo destruir. Eu vou destruir a cidade. Você conhece o texto, eu vou correr um pouquinho. Aí Abraão começa aquela conversa com Deus, que você já sabe: se porventura tivesse 50 justos na cidade, o senhor não pouparia se tivesse 50 justos? Deus disse: se tivesse 50 justos, eu pouparia. Senhor, não me leve a mal. Se tivesse 45 justos, o senhor não pouparia? Deus disse: eu pouparia se tivesse 45 justos. E Abraão continua: Senhor, não me leva a mal. Quem sou eu para dizer isso? Mas se tiver 40 justos, o senhor não pouparia? Deus fala: se tiver 40 justos, eu pouparia. Abraão se atreve mais um pouquinho e fala: Senhor, não me leva mal de novo. Se tiver só 30 justos, o senhor não pouparia? Deus fala: eu pouparia se tivesse 30 justos. Abraão vai mais um pouquinho: Senhor, eu sou pó. Ó, Abraão,
eu sou pó. Quem sou eu para falar com o Senhor? Mas se tiver 20 justos, o Senhor não pouparia? Deus fala, se tiver 20 justos, eu pouparia. O que Abraão vai fazer agora? Abraão vai interceder. Interceder por quem? Por Ló. Por quê? Porque Ló está onde? Sodoma e em Gomorra. Ló está no ambiente aonde vai ser destruído. Ló está vivendo em um ambiente aonde o ambiente vai ser destruído. E agora nós entramos no capítulo 19. Se você cansou, diga amém. Legal, então você está comigo aqui na mensagem. Eu estava louco para alguém falar aqui para me mandar embora para casa. Então você está comigo na mensagem. Até aqui nós estamos juntos, amém? Eu fiz essa introdução só para você entender o contexto, para agora você entender as aplicações que eu vou fazer daqui para frente. Então até aqui nós já compreendemos o contexto histórico e o que aconteceu até Ló chegar nesse ambiente. Agora Abraão, depois da intercessão, ele diz para Deus: Senhor, Ló está lá, então poupe a vida de Ló e poupe a vida da família de Ló. Aí Deus fala: tá bom, Abraão, porque você intercedeu, o anjo já está indo lá para destruir a cidade, mas eu vou poupar a vida de Ló e vou poupar a vida da família de Ló, se eles ouvirem a voz dos anjos e obedecerem a ordem que o anjo der. Aí nós entramos no capítulo 19. Se você não fechou sua Bíblia, por gentileza, volte os seus olhos ao texto sagrado. Capítulo de número 19, versículo de número 1, por favor. Assim que você localizar o texto, se você não trouxe Bíblia, vai ter no telão para você, capítulo 19, versículo de número 1, por favor. Assim que você localizar o texto, diga amém. Eu sei que no telão vai estar um pouco diferente da minha, mas eu vou ler na minha versão aqui. Qualquer coisa você escuta, mas acompanhando na sua Bíblia. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Eu quero chamar a sua atenção só para o começo do versículo 1, aonde vai dizer assim, ó: e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Na sua Bíblia está escrito assim, ou algo parecido a isso? Se estiver, diga amém. O que isso quer dizer? Que Ló agora, ele não é mais qualquer pessoa. Em Sodoma, Ló não é mais qualquer um. Em Sodoma, Ló não é mais um visitante. Em Sodoma agora, quando alguém está assentado à porta da cidade, quando você vê essa expressão na Bíblia Sagrada, a Bíblia está revelando que essa pessoa é um juiz da cidade. Você vai ver, todas as vezes que você vê mencionando alguém sentado à porta da cidade, lembra de Jó? Jó, quando estava bem e no seu auge, ele sentava às portas da cidade para julgar as causas, para ensinar. Quem está sentado à porta da cidade, normalmente é o juiz ou um líder. Danilo, o que você está dizendo? Que Ló deixou de ser apenas um morador da cidade para se tornar um líder ou um dos líderes daquela cidade. Danilo, mas e daí? E daí, eu anotei aqui para que você guarde isso no seu coração. Aquela cidade vai ser destruída pela sua imoralidade. O pecado daquela cidade chegou às narinas de Deus. E Ló, ele é alguém que conhece a palavra de Deus por causa de Abrão. Ora, e o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque pequenas concessões morais podem nos levar a lugares onde nós nunca planejamos estar. O ambiente que escolhemos viver e socializar molda nossos valores, muitas vezes de forma imperceptível. Eu vou aplicar isso aqui de uma forma bem simples para você entender. Você talvez conhece alguém que já cantou aqui, já pregou aqui, e talvez essa pessoa já foi da sua família, e essa pessoa era tão firme na igreja, e se hoje você contar o testemunho falando o que essa pessoa faz da vida, tem gente que talvez até você não acredita, era daqui, cantava aqui, tocava aqui, pregava aqui, mas hoje vende droga, usa droga, está preso. Como isso aconteceu? Foi do nada? Não. Primeiro, foi sutilmente, ele decidiu se afastar de quem tinha contato com Deus.
Depois ele decidiu criar tenda no ambiente onde nunca era para estar. Quando ele menos esperou, de adorador, do nada ele passou a ser aviãozinho. De adorador, do nada ele passou a ser vendedor de droga. Que isso? É pessoas que foram sendo moldadas pelo ambiente aonde estava. Assim foi a vida de Ló. Ele chegou em Sodoma como um habitante, mas depois ele se tornou alguém tão importante aos seus olhos, que ele se tornou um dos líderes de uma cidade que já estava condenada por Deus. Mas quem olhava para Ló, falava assim: venceu na vida, está no auge do poder. Ló é um exemplo de alguém que chegou aqui sem nada e conquistou tudo na cidade. Chegou sem nada, olha Ló, está sentado entre os príncipes da cidade. Mas o que adianta sentar numa cidade condenada? O que adianta conquistar numa terra amaldiçoada? O que adianta sentar numa cadeira condenada? Deus está olhando para o ambiente e está dizendo: eu não te coloquei nessa cadeira, eu não te chamei para esse ambiente, eu não te coloquei nesse lugar para você desonrar o meu nome, mas eu louvo a Deus não por causa de Ló, eu louvo a Deus por causa de Abraão, porque enquanto tem Ló que está cego, tem Abraão que tem comunhão. Enquanto está Ló que está fraco de mente, tem Abraão que está do outro lado na intercessão dizendo: Senhor, eu sei que ele está cego, mas visita meu sobrinho, visita meu filho, visita minha tia, visita meu amigo. E eu vim liberar uma palavra de Deus para alguém já na introdução. Se você tiver mão, igual lá no fundo já fez, levanta a tua mão no terceiro andar comigo, isso, por gentileza. Eu já estou sentindo a minha saúde melhorando, eu estou sentindo, é alguém intercedendo por mim também, isso. Eu quero liberar uma palavra de Deus para você. Não pare de interceder por aquele que você ama, porque é ele que está cego, não é você. Através da tua intercessão, Deus vai entrar em Sodoma e não haverá morte naquele lugar. Ele está quebrando o arco, está cortando a lança, está queimando os carros no fogo e está dizendo para alguém nessa noite: aquietai-vos, porque você vai saber que Ele é Deus da sua vida e Ele ouviu a tua oração. Ló está perdido, mas Abraão não. Dá para entender isso aqui, irmãos? É por isso que você não pode desistir, porque quem está perdido não é você. E tem hora que a circunstância vem tão forte na nossa vida, tem hora que nós recebemos tanta informação. Você está sabendo do fulano? Você está sabendo do resultado? Você está sabendo de ciclano? Você está sabendo o que aconteceu? E que se você vacilar, desculpa a expressão, mas se você vacilar, quem sai do rumo é você. Mas você não é Ló. Você está debaixo de uma promessa. Você está debaixo da graça de Deus. Então o seu papel não é desistir daquele que Deus mandou você orar. O seu papel é continuar dizendo: Senhor, visita ele. Senhor, visita ela. Ninguém mais acredita, a sociedade não mais acredita. Parece que tudo está perdido. O decreto de morte já foi dado para Sodoma. E quem deu o decreto foi Deus. Mas olha Abraão: Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Deus falou: vou ter. Senhor, tem misericórdia. Senhor, vai com vida naquele lugar. Deus diz: tá bom, eu estou indo com vida naquele lugar. Eu não sei qual que é o pedido que você está fazendo para Deus, eu não sei. Eu queria saber, mas eu não sei. Mas já que eu não sei, e Deus sabe, eu tenho uma resposta de Deus para você. Continua pedindo, porque pode ser hoje que Deus pega o seu pedido e fala: já que você pediu e não desistiu, eu vou responder hoje, nesse culto. Enquanto você está intercedendo aqui, Deus está enviando o anjo lá já com a resposta que você está precisando. E quando você chegar lá, tudo já vai ter sido mudado pelo poder da palavra de Deus. Abraão está com Deus e Ló está com os anjos. Abraão está com Deus e Ló está com os anjos. Abraão está com Deus e Ló está com os anjos. Enquanto Abraão está na presença de Deus, Ló está recebendo os anjos. Não foi Ló que orou, foi Abraão que pediu. Não foi Ló que orou, foi Abraão que pediu.
Enquanto Abraão está na presença de Deus, os anjos estão se movimentando lá em Sodoma. Você está comigo no capítulo 19? Amém? Por favor, capítulo 19. Os anjos chegaram em Sodoma. Quando chegam em Sodoma, Ló os recepcionam. Por favor, vá lá para o versículo de número 3, 2, versículo 2. 2, irmã, 2, isso. 19, 2. E disse: eis agora, meus senhores, entrai e peço-vos em casa de vosso servo, passai nela a noite e lavai os vossos pés. E de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Versículo 3. E porfiou, ou lutou, ou insistiu com eles muito, e vieram com eles e entraram em sua casa, e entraram em sua, melhor isso aí, e entraram em sua, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Olha o versículo 4, e antes que se deitassem, versículo 4, e antes que se deitassem, cercaram a casa, você está com medo de falar, melhor isso aí, quem cercou a casa? Os homens, que homens? Os homens daquela cidade, que homens? Isso, que homens? Que cidade? Sodoma, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram, olha o que eles vão falar para Ló: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que nós o conheçamos. Esses varões são anjos, enviados por quem? Eu vou falar um negócio para você, e por favor, não esqueça. Quem enviou os anjos foi? Para a casa de quem? Ló. A princípio Deus tinha enviado para destruir Sodoma, mas por causa do clamor de Abraão, agora antes de destruir Sodoma, Deus enviou para a casa de Ló, para livrar a casa de Ló. Então esses anjos foram enviados para a casa de Ló. Aí Ló viu eles, reconheceu e falou: entre em casa, come em casa, e depois você siga a viagem. Legal. Quando o povo de Sodoma viu, falou: não, tira daí de dentro, deixa ele aqui fora. Sabe por que eles fizeram isso? E aqui eu aprendi uma lição. Qual a lição? O inimigo não quer tirar você de Sodoma. O inimigo não quer matar você em Sodoma. Sabe o que o inimigo quer? O inimigo quer tirar o anjo que está guardando a sua casa. Porque se tirar ele de lá de dentro, ele desestabiliza a tua família, desestabiliza a tua mente, desestabiliza a tua empresa, desestabiliza você. Aí sabe o que acontece? Você já levanta assustado, desesperado, com medo do seu amanhã. Você não sabe como que vai ser, preocupado com tudo. Não adianta ter culto, campanha, festa, porque o seu maior medo é de tudo, não é só do diabo. Você tem medo do homem, tem medo do esposo, tem medo da esposa, tem medo do filho, tem medo da filha, tem medo da empresa, tem medo do empregado, tem medo de ser mandado embora, tem medo da empresa quebrar. Sabe por quê? Porque você não confia mais em ninguém. É isso que o diabo trabalha. E o diabo sabe que se tirar o anjo de dentro da sua casa, não sobra nada. Você vai dissecar em Sodoma. E tem gente que ainda não percebeu isso. Está levantando, desculpa a expressão, está levantando, cantando raquítico, seco, morrendo, morto, vivo, porque está sem a presença e acha que só porque conhece o hino é o suficiente. Está sem a presença e só porque passou por aquela porta acha que é suficiente. Mas Deus, através da palavra, está dizendo para alguém: o anjo vai voltar a entrar na tua casa. Alguém levantou a mão para receber essa palavra.
Você não vai ser mais esse crente religioso, que quando vem para a igreja marca assim, ó, tá pago, agora só volta o mês que vem. Não, você vai ser diferente. Você vai voltar a sentir sede da presença de Deus. Deus vai te despertar de madrugada lá na tua casa. Você não vai precisar de líder mandando mensagem para você, para falar tem ensaio, tem culto, vem para Santa Ceia. Não, você vai mandar mensagem para ele perguntando: pastor, quando que é o próximo culto, pastor? Deus vai usar você para evangelizar a tua casa, o teu bairro, a tua vizinhança, porque Deus está dizendo: a minha presença não vai se afastar de você. Nós vamos nessa noite orar como Moisés: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui, porque sem a tua presença eu não sou nada. Não tem nada a ver com Sodoma, com Gomorra, não tem nada a ver com Carapicuíba, com Barueri, com Alphaville, não tem nada a ver com empresário, com empresa. O que tem a ver é com Ele. Se não for com Ele, não tem sentido viver. Se não for com Ele, não tem sentido pregar. Se não for com Ele, não tem sentido cantar. Se não for com Ele, não tem sentido pastorear. Mas nessa noite eu estou decidindo o que, Danilo? 2026 não vai ser só eu sozinho. 2026 vai ser eu e ele, ele e eu. Se ninguém quiser seguir, eu vou dizer: eu estou com o Pai e o Pai está comigo. E no final, antes desse ano acabar, por causa dele, eu vou dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Se puder, libera uma palavra profética para alguém nessa noite. Se puder, se você não se sentir constrangido, diga: Deus está contigo. Não, melhor isso aí: Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo. Você não está sozinho, Deus está contigo. Eles tentaram tirar os anjos, não conseguiram. Aí eles ficaram irados com Ló. Versículo de número 9, por favor, 19:9. Isso. Eles, porém, disseram, depois que Ló falou assim: não faça isso, disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para abrir a porta. Versículo 10. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. Versículo 11. Eu não sei se você vai se alegrar com isso aqui. Versículo 11. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira, eu não sei se você vai dar glória com isso aqui, de maneira que se cansaram para achará. O texto no verso 10 diz que eles estavam à porta, mas o texto no verso 11 diz que eles não acharam a porta. Eu não sei se eu continuo, irmãos, eu não sei se eu continuo, pastor. O texto no verso 10 diz que eles estavam à porta, falando com Ló, na porta, frente, aqui ó, falando com Ló, na porta. Tanto que eles queriam tirar Ló para entrar. Aí o texto diz que os varões, os anjos, pegaram Ló, puxaram para dentro, e eles vendo, pegaram Ló, puxaram para dentro, fecharam a porta, eles vendo. Eles tentando entrar, o texto diz que eles estenderam a mão, eles ficaram cegos, do menor ao maior, ou ao mais velho.
cansaram e não conseguiram achar Eu não sei se alguém vai receber essa palavra no ano de 2026. Eu não sei o que Deus vai fazer. Se o diabo vai ficar cego, se Deus vai tampar os olhos dele, se Deus vai fazer o inimigo mudar de cidade. Eu não sei como Deus vai trabalhar. Se Deus vai tirar a sua casa do mapa geográfico, se nem o Google vai fazer aparecer a sua casa lá no mapa. Eu não sei se nem no Waze vai aparecer quando alguém colocar o endereço lá. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei de uma coisa. O que, Danilo? Deus está guardando a tua casa nesta noite. Isso, alguém levantou a mão para receber essa palavra. Deus está dizendo: praga nenhuma vai chegar na tua casa, mal nenhum chegará na tua tenda. O diabo vai te procurar, mas não vai te encontrar. E quando ele pensar o que aconteceu, ele já perdeu. Por quê? Porque você já vai estar na casa do Pai dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você não precisa mudar de endereço, não vai ter vergonha. Deus guarda a tua casa. E quando eu falo a tua casa, guarde isso aqui para você: até teu cachorro, tá? Pai de pet, até teu cachorro, teu gato, Deus cuida de tudo. Deus não deve nada para ninguém. Quando Deus fala que vai guardar tua casa, até o teu parente que está distante faz parte disso, porque Deus não deve nada para ninguém. Deus está dizendo: você acha que eu tenho preocupação com UTI, CTI, semi-unidade intensiva? Deus está dizendo: se eu disse que vou guardar tua casa, se for preciso eu tiro ele da UTI hoje, eu visito a unidade hoje, eu troco o sangue hoje, mas eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que você pediu ou do que você pensou. Só adore a Ele nessa noite, porque Ele está te guardando. Deus está livrando alguém nessa noite. Deus está livrando alguém nessa noite, pastor Jessivaldo. Deus está livrando alguém nessa noite. O diabo preparou tudo. O diabo preparou o culto fúnebre, o diabo preparou a festa, o diabo preparou a vela, o diabo preparou as flores. Mas Deus está dizendo: como eu não devo nem para o inferno, nem para o inimigo, eu estou desfazendo tudo nessa noite. Ele vai procurar a tua casa para levar, mas não vai achar. Aquele amigo que estava fazendo um inferno na tua vida, ou mãezinha que está fazendo um inferno na vida do teu filho, Deus está dizendo: não vai encontrar teu filho, não vai mais tirar a tua paz. Deus vai desfazer alguns laços, vai tirar a amizade. Deus vai limpar algumas amizades dentro da tua família. Deus está dizendo: vai haver paz na mesa, paz na casa, paz na empresa, paz no lar, paz na igreja. Deus está trabalhando nessa noite, dizendo: descansa o teu coração, descansa a tua alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cansaram. Verso 11. Cansaram. Verso 11. Cansaram para achar a porta. Não é Ló, é a porta. Ló sempre esteve ali. É a porta. Versículo 11. Cansaram. Versículo 12. Então disseram aqueles varões a Ló: versículo 12. Então disseram aqueles varões a Ló: tem alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Agora é o anjo.
pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. O versículo 14, Ló vai tentar chamar os genros, e os genros vai dar risada da cara de Ló. Sabe por quê? Porque Ló deixou de ser habitante para ser líder em Sodoma. Então o que Ló estava falando naquele momento não condizia com a vida que ele vivia. Como evangelizar alguém quando o que você fala não condiz com a vida que você vive? Talvez você não vai dar glória, mas isso aqui é uma realidade. Ló queria salvar os genros, mas os genros morreram. Sabe por quê? Porque Ló não deu testemunho. E às vezes, o que faz a gente perder algumas pessoas até dentro de casa, sabe o que é? Você sabe. É porque quando eles olham para a gente, eles falam: o que você diz é bonito, mas o que você vive não é o que você diz. Então para que eu vou lá? Se a sua vida não condiz com o que você fala. Sodoma foi destruída e os genros de Ló também. Eles não acreditaram que a cidade ia ser destruída porque Ló estava falando. Porque Ló não tinha credibilidade. Eita Deus, vai disfarçando aí que dá para ver tudo aqui de cima. Vai brincando com o nome de Deus. Quando a família se reúne, vai com esse negócio, não tem nada a ver. Vou beber junto, vou fumar junto, não tem nada a ver. Quando Deus der uma sentença e Deus quiser usar você para falar, sabe quem vai passar vergonha? Não é Deus, é você. Aí você vai querer orar e falar: Senhor, por que não está acontecendo? Deus vai falar: é porque você na verdade nunca serviu. É o que está acontecendo com Ló. Perdeu 2 genros num fogo só, porque a sua vida não condizia com o que ele estava pregando, porque isso aqui era uma pregação de Ló. Sodoma vai ser destruída, o pecado chegou às narinas de Deus, vamos sair daqui, porque Deus vai destruir essa cidade. Versículo de número 14, eu não ia ler, mas acho que é necessário, só o final do versículo 14. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Se a vida toda você viveu aqui, vivendo do bom e do melhor, agora você vem me falar que vai ser destruído? Você curtiu, você aproveitou, você é o líder. Do nada, você vem me falar que mudou? Se eu não vi nenhuma mudança em você? Ló perdeu os genros, mas Abraão não perdeu Ló. Ao amanhecer, os anjos tiveram que despertar Ló. Gente, imagina a cena do que aconteceu na noite anterior. Você dormia? Ló dormiu. Se sou eu carregava os anjos no colo. Me mostra a saída, me mostra a saída. Para onde que eu vou? O texto diz que Ló dormiu, e a família também. E a tranquilidade dele era tão grande, por não querer sair de Sodoma, que tiveram que pegar força assim, pelo braço, e sair puxando. Aí nós entramos, já vou encerrar. Aí nós entramos no último texto, que foi o texto que nós lemos nessa noite. Capítulo 19, versículo de número 22. E eu prometo que aqui eu encerro. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar.
Você sabe o que significa Zoar no hebraico? Zoar significa pequeno. Zoar significa, ou numa expressão melhor, insignificante. Olha para onde Ló está indo. Ló está saindo de Sodoma, o lugar que aparentemente olhando lembra o jardim do Éden, para ir para um lugar insignificante. Aí a pergunta é: você iria? A resposta é: depende. Depende do quê? Você quer ficar vivo ou morto? Se você quer alimentar seu ego, você é alguém propenso a morrer em Sodoma. Agora, se você reconhece que precisa de ajuda, você é alguém que vai, ainda que seja insignificante, você sabe que é o lugar que Ele preparou para salvar sua alma. É insignificante, é pequeno, mas para hoje é o lugar que Deus preparou para te dar vida. Aleluia! Aleluia! Em Sodoma não sobrou nada. A esposa de Ló, só de virar o pescoço para trás, acabou. Estátua de sal, virou exemplo, mau exemplo, péssimo exemplo. Não sobrou nada. E aí, para onde você quer ir? A ordem foi dada. Vocês cantaram muito aqui, e foi enfatizado muito aqui durante o culto, até antes de eu ministrar, falando que Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar. E quantos aqui acreditam que Jesus vai voltar? Amém. Legal. Então faço a pergunta em cima do que você acredita. Vai ficar em Sodoma? Misericórdia. Ou nessa noite você decide dar mais um passo? Aleluia! Aleluia! Ainda que o lugar que Deus vai te colocar esse ano, aos seus olhos, é um lugar que vai ferir o seu ego, mas é um lugar que vai salvar sua alma. E eu encerro com esse versículo: apressa-te e escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado. Zoar, eu estava comentando com a minha esposa em casa, enquanto eu estava montando essa mensagem hoje para pregar aqui, que eu ia pregar outra coisa, mas aí Deus, por bondade e misericórdia, e para me deixar desesperado, mudou no meio do caminho. E eu estava comentando com ela em casa. Quando Deus enviou os anjos, pastor Gessivaldo, para tirar Ló de Sodoma, o destino de Ló era para o monte. Mas Ló falou para os anjos assim: não me envia para lá, me envia ali. Sabe onde é ali? Zoar. Sabe onde fica Zoar? Zoar é uma cidade, ou uma montanha, antes na verdade, né? Intermediária, perto de Sodoma. E sabe aonde o anjo estava levando Ló? O anjo estava levando Ló em direção aonde Abraão estava. E aonde Abraão estava? Aonde Abraão estava? Com Deus. E Ló não quis ir. Sabe por quê? Porque no fundo, Ló tinha uma expectativa de que iria sobrar alguma coisa de Sodoma para recomeçar. Mas eu posso ser sincero, Deus não te tira de Sodoma para você voltar para lá. E aqui a mensagem para quem já é crente. Esse negócio de que estou fazendo as malas para voltar para o mundo, Deus está desfazendo hoje. Ah, mas eu estou cansado, então você precisa de força, você não precisa voltar para o mundo. Eu estou triste, você precisa de alegria, você não precisa voltar para o mundo.
Eu estou revoltado, você precisa de paz, você não precisa voltar para o mundo. Eu estou sem entender, você precisa de resposta, você não precisa voltar para o mundo. E tudo isso você tem na casa do Pai. E no ano de 2026, nós estamos representando o mês de abril, mas a resposta já começa agora em janeiro. Pode desfazer a mala, pode tirar essa ideia da cabeça. Eu não sirvo para estar aqui, eu sou um peso para o pessoal daqui. Você não é peso, e você serve para estar aqui. De repente você só precisa melhorar a rota, entender qual que é o seu propósito debaixo da graça de Deus. Mas Sodoma não presta mais para você. Com a permissão do pastor, se coloque sobre os seus pés. Eu quero só fazer uma oração e vou devolver o microfone. Eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém nessa noite que está afastado ou nunca aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador? E você está presente aqui nessa noite? Tem alguém? Se tiver, faz assim com a mão. Afastado ou não é cristão? Tem alguém que está presente aqui? Afastado ou afastada ou não é cristão? Tem alguém? Se tiver, faz assim com a mão. Eu queria te conhecer. Todos são firmes? Todos são firmes? Amém. Então essa mensagem é para você mesmo, crente. Eu quero fazer uma oração por você. Fecha os olhos. Isso. Fecha os olhos. Pai, Sodoma não nos pertence mais. O Senhor não nos colocou de pé, Senhor, para voltar atrás. Meu Deus, se é ferida, cura. Se é preocupação, tira. Se é ansiedade, depressão, o Senhor tem antídotos. O Senhor é o médico dos médicos. E se preciso for, o Senhor precisar que passe com o médico da terra, meu Deus, nos orienta, nos direciona. Mas voltar para Sodoma não é mais o nosso lugar. O nosso destino é Canaã celestial. Pai, tem vidas aqui clamando por ajuda internamente. Eu quero te pedir nessa noite, mediante a tua palavra que foi pregada neste lugar, meu Deus, que o Senhor possa derramar o bálsamo de Gileade em vidas. Pai, derrama esperança para corações aqui. Eu tenho certeza que casas estão sendo blindadas, assim como o Senhor guardou aquelas casas quando estavam no Egito, Senhor, e o anjo da morte passou e não entrou naquelas casas. Assim o Senhor está guardando a casa de irmãos e de irmãs essa noite. O Senhor está guardando vidas de filhos, de filhas, de sobrinhos, de primos, de parentes perto, parentes distantes. O Senhor está visitando hospitais. O Senhor está visitando postos aqui, Pai, dessa cidade. Pai, o Senhor está visitando estados. Meu Deus, o que nós não podemos fazer, o Senhor pode. Pai, eu já quero te agradecer por tudo que o Senhor preparou no ano de 2026 para nós, não apenas representando o mês de abril, mas eu quero te agradecer por tudo que o Senhor já começou a preparar desde janeiro até o final, até dezembro, Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor não nos desampara, porque o tempo todo o Senhor está nos guardando. Eu sei que essa igreja já está nas tuas mãos, mas eu quero agradecer por cada vida de irmão, de irmã que está presente aqui, por cada internauta que também recebeu essa mensagem, Senhor. Eu quero determinar uma bênção recalcada, sacudida e transbordante para cada vida. E se você acredita nisso, diga amém e aplauda ao Senhor Jesus.